compartilhar uma palavra de Deus com você, que Deus colocou no nosso coração. E o texto está lá em João, Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 35. E eu quero compartilhar com você. Diz assim a palavra do Senhor: no dia seguinte, João estava outra vez ali na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhe: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João, e o havia seguido. Então achou primeiro a seu irmão Simão, e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que traduzido quer dizer Pedro. Feche os seus olhos e diga: papai, fala comigo nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Queridos, a palavra do Senhor vai falar de um dos personagens mais importantes no Novo Testamento, citado 89 vezes na palavra de Deus, na Bíblia. João, o profeta de Deus, um homem simples. Quando você vai estudar sobre a história de João, a Bíblia diz que este homem era um homem simples, que vivia no campo, marcado por Deus desde o seu nascimento, como nazireu, segundo a palavra. Nazireu significa consagrado, separado. E você vai ver Deus citando na palavra dele a respeito desse profeta em Lucas capítulo 1, a partir do verso 13. O Senhor vai falar com o seu pai Zacarias a respeito do nascimento de João Batista. Deus, por um período de 400 anos, ele ficou em silêncio. Não se ouvia, não se escutava uma profecia. Deus não falou nada com o seu povo. E de repente, Deus envia um profeta para a terra, um homem marcado desde o ventre para ser profeta do Senhor, para ser nazireu, consagrado, separado. E ele começa a falar ao seu povo. Então essa é uma das figuras mais importantes da palavra do Senhor. E a Bíblia destaca as características de João Batista. A Bíblia diz que ele seria grande diante do Senhor. A Bíblia diz que ele não beberia vinho nem bebida forte, seria nazireu e seria cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. No Antigo Testamento, somente aos sacerdotes, a uma classe específica da parte de Deus, era permitido que essas pessoas fossem cheias do Espírito Santo. Mas Deus agora envia um profeta cheio do Espírito Santo. E a palavra do Senhor diz que ao sacerdote naquela época do Antigo Testamento, a ele não era permitido nem bebida forte, absolutamente nada disso. Ele não poderia beber bebida fermentada, teria que ser separado, consagrado ao Senhor. Ele era o sacerdote. Mas quando tomamos hoje a palavra do Senhor no Novo Testamento, no livro de 1 Pedro capítulo 2, verso 9, uma das cartas, né? A Bíblia diz o seguinte: vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, após a vinda do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, que veio a todos os nossos corações, hoje todos nós somos sacerdotes de Deus, nós somos nação santa, nós somos povo exclusivo de Deus. O Senhor nos fez, todos nós, sacerdotes e sacerdotisas, aqueles que estão com a incumbência, com a responsabilidade de levar, de ser canal de bênção a outras pessoas. Você pode dizer amém por isso? A Bíblia diz que o Senhor fala que João Batista viria no espírito de Elias. Ter o espírito de Elias é o mesmo que dizer ter a força moral de Elias, ter a virtude e o zelo pela causa de Deus. João teve o privilégio especial de apresentar Jesus à nação de Israel.
Também teve a difícil tarefa de prepará-los para a chegada do Messias. A palavra do Senhor diz que a sua pregação era baseada no arrependimento por meio do batismo e de uma vida transformada. Mateus capítulo 3, verso 5 diz: e iam ter com ele o povo de Jerusalém e toda a Judeia e toda a província adjacente ao Jordão. Quando ele pregava, estas eram as suas palavras. Mateus capítulo 3, verso 2, a parte B diz assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Mateus capítulo 3, verso 6, a Bíblia diz o seguinte: e eram por ele quem? João Batista, batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. João Batista, ele foi enviado para preparar a Israel para o caminho, para a entrada do Messias. Ele foi aquele precursor de Jesus, que veio à frente preparando o caminho. Era como aquela parábola das 10 virgens, onde a palavra do Senhor diz que vinha o amigo do noivo dizendo: aí vem o noivo, aí vem o noivo, aí vem o noivo. Assim hoje, nós somos instrumentos da parte de Deus, somos profetas do Senhor, e estamos dizendo neste tempo: aí vem o noivo está vindo, o noivo está próximo, a chegada do noivo está próxima, ele está vindo. Assim foi o que João Batista fez. Ele foi o precursor, foi aquele que apresentou o Messias a Israel, um profeta muito especial, um homem de Deus cheio do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que João Batista veio para preparar o povo para o governo de Deus, em meio à corrupção moral que estava instalada em Israel. Ele foi usado para reverter essa situação. Ele foi usado para reconciliar os relacionamentos familiares, restaurar a integridade moral, preparando uma nação com o coração bem disposto. Ele verdadeiramente tinha um espírito reconciliador. Era um avivalista, um homem cheio de Deus, cheio do amor de Deus, e ele veio trazer o reavivamento do amor do seio da família. Foi um dos primeiros resultados da conversão da nação, estabelecendo assim os princípios da palavra de Deus. João, no capítulo 1, verso 35, a Bíblia diz que neste texto podemos observar o divisor da história entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Porque se pudéssemos resumir uma frase do Antigo Testamento, nós resumiríamos na frase que está lá em Gênesis capítulo 22, verso 2: aonde está o cordeiro? Você vai ver Abraão está obedecendo a uma ordem da parte do Senhor, e ele diz: vai e sacrifica Isaque no monte em que eu vou te mostrar. E a Bíblia diz que no momento em que isso acontece, Isaque está subindo ao monte com o seu pai Abraão, e ele pergunta: pai, aqui estou vendo a linha, estou vendo o teto, mas onde está o cordeiro? Aonde está o cordeiro? Naquele momento Abraão responde: meu filho, o Senhor proverá para si o cordeiro. Então a frase que poderíamos resumir o Antigo Testamento é: onde está o cordeiro? E se pudéssemos resumir em uma frase o Novo Testamento, nós resumiríamos em uma resposta: aí está o cordeiro. E é exatamente nesse texto que acabamos de ler, porque diz a palavra do Senhor que João Batista está com seus discípulos, e de repente Jesus está passando na sua frente, e ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esta é a resposta de que a humanidade precisava. Jesus é a resposta da salvação para a humanidade. Quem pode dizer amém? E é tão interessante, é tão maravilhoso. Alguns historiadores dizem que era sábado, o dia em que João Batista apresentou Jesus como Cordeiro de Deus. Sábado era um dia de descanso, mas não foi um dia de descanso para João Batista, muito menos para Jesus, porque João estava pregando a Jesus, e Jesus estava reunindo seus discípulos. E os 2 discípulos de João Batista que seguiram a Jesus, um deles foi João, autor desse livro que lemos, dessa carta,
desse evangelho, e o outro foi André, um dos seus amigos. E João Batista, a Bíblia diz que ele fica feliz quando os seus discípulos o deixaram para seguir a Jesus, pois o seu ministério era inteiramente voltado para o Mestre. Quando olhamos João capítulo 3, verso 30, está escrito: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Ele estava completamente com o coração rendido ao Pai. Muitas pessoas hoje estão construindo reinos próprios. João Batista entendia no seu coração que o reino de Deus não era dele, e sim do Senhor. Ele tinha essa consciência. Infelizmente hoje nós temos visto homens e mulheres levantando os seus próprios reinos. E eu digo que igrejas que estão inchadas, elas estão inchadas, porque na realidade tem saído do foco, do propósito. Queridos, agradeçam ao Senhor, porque você está num ministério muito sério. Vou repetir: agradeça e exalte o nome do Senhor, porque você está num ministério muito sério. É uma liderança que verdadeiramente tem um coração em Deus, tem um coração rendido ao Senhor, e que entende o que é visão de reino. Jesus não vai buscar uma igreja A, uma igreja B, uma igreja C. Ele vai buscar a noiva dele, a igreja do Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos ter essa visão. João Batista era um homem cheio da presença de Deus, e ele declarou que ele cresça e que eu diminua. Qual a lição que nós podemos tirar desse texto aqui, queridos? Nós podemos observar. Primeira coisa que eu entendo aqui é que os discípulos ouviram aquela palavra, diga comigo, e entenderam. Os discípulos, ao ouvirem a frase do seu pastor, o seu pastor João Batista, eles entenderam. Mateus capítulo 11, verso 15 diz assim: quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Você recebe a palavra de Deus. Vocês têm ouvido palavra revelada, palavra rema. Líderes que aqui pagam preço, líderes que oram, que buscam a face do Senhor. Irmãos, não é qualquer lugar que nós vamos e a igreja está buscando a face do Senhor a noite inteira. Numa vigília, o povo hoje não quer orar. O povo hoje não quer buscar a face do Senhor. E nós podemos ver que esse ministério, vocês estão buscando a face do Senhor. Líderes, homens e mulheres de Deus que estão se voltando para o Senhor, e Deus se agrada disso. A Bíblia diz que eles ouvem e entendem, e o entendimento ele vem pela revelação da palavra de Deus. Certa feita, Jesus diz para os seus discípulos, ele está entrando na cidade de Filipos, ele diz o seguinte: o que diz o povo ser o filho do homem? E os discípulos respondem: Senhor, um diz que tu és profetas, um diz que tu és Elias, um diz que tu és Jeremias, enfim. E ele vira-se para os discípulos e diz: e vós, o que dizeis ser o filho do homem? A Bíblia diz que Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o filho de Deus vivo. Ele toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Jesus vai dizer para Pedro: não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. E porque tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligar na terra será ligado no céu, o que desligar na terra será desligado dos céus. Então nós vemos que a revelação de quem Deus é não vem da carne e sangue, ela vem do próprio Deus. Jesus disse para Pedro: não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Então você ouve a palavra de Deus, e a Bíblia diz que aqueles discípulos entendem por quê? Porque Deus trouxe a revelação. Hello? Você precisa pedir ao Senhor a revelação da palavra dEle, porque aí você vai entender. E ao entenderem, tome nota do que aconteceu aqui. A Bíblia diz que eles tomam a decisão, diga comigo, tomam a decisão de seguir a Jesus. Eles tomam a decisão de seguir a Jesus. Queridos, nós precisamos tomar um posicionamento de seguir a Jesus. Josué, certa feita, vai diante do povo e ele faz um discurso muito seriamente, chamando Israel para se voltar para o Senhor. Quando você toma o livro de Josué, capítulo 24, verso 15, ele faz uma declaração diante do povo: escolhei hoje a que Deus vós servis, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele toma um posicionamento. Deus se agrada de posicionamentos. Deus não honra emoções, Deus honra atitudes.
Deus não honra emoções, Deus honra as atitudes que nós tomamos. A Bíblia diz que os discípulos ouvem o seu pastor dizer: eis o Cordeiro de Deus, e entendem no coração e tomam a atitude de quê? De segui-lo. Jesus, ao perceber que eles estão seguindo, faz uma pergunta que os obrigou a declarar a verdadeira motivação dos seus corações, definindo os seus propósitos e objetivos através do questionamento. Será que porventura estavam procurando um líder revolucionário para libertá-los do jugo dos romanos? Para derrubar o governo romano? Se este era o objetivo, eles deveriam reunir-se e se juntar aos zelotes, que era uma turma que estava querendo que isso acontecesse. Mas a Bíblia diz que o que eu aprendo aqui, Jesus vira-se para eles, ao perceber que está seguindo, e pergunta: o que é que vocês estão buscando? Em outras palavras, por que é que vocês estão me seguindo? Por que é que vocês estão me seguindo? E eu entendo aqui, queridos, eu aprendo aqui que seguir a Jesus exige um coração voluntário e espontâneo. Seguir a Jesus exige uma vida de renúncia. Seguir a Jesus exige caminhar nos seus passos. Salmo 85, verso 13 diz o seguinte: a justiça irá adiante dele e nos porá no caminho das suas pisadas. Algumas traduções das suas pegadas. Qual a motivação do seu coração de seguir a Jesus? Por quê? Você pode estar seguindo a Jesus. Qual a sua verdadeira motivação? Muitos seguiam a Jesus por vários motivos. Uma multidão seguia Jesus por causa da comida. Outros seguiam a Jesus por curiosidade. Outros seguiam a Jesus para serem curados. Tinham várias motivações no coração do povo. Certa feita, Jesus vai fazer um discurso seriamente a respeito de compromisso. Ele vai dizer o seguinte: aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E o povo disse: nossa, esse discurso é muito duro. E começaram a ir embora. E Jesus disse: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. E o povo foi embora, foi embora, foi embora. Chegou um ponto que ficaram os discípulos de Jesus. Disse: vocês não querem ir embora também? Né? Porque Jesus estava realizando milagres, estava multiplicando pão. E houve um dia que ele falou assim: olha gente, hoje o menu vai ser diferente. Eu vou mudar o menu de hoje. Hoje o menu é a minha carne e o meu sangue. Porque o povo estava acostumado a ir e ter pão e ter peixe. E Jesus disse: ó. E aí o pessoal procurando na fila: onde é que é a fila da quentinha de hoje? Da multiplicação de hoje? Eu estou com a senha aqui, onde é que é a fila? Ixi, o Senhor mudou o cardápio hoje. Hoje é a carne dele e o sangue. O que é isso? Não, carne e sangue. Não. Foram embora. Por causa das motivações. Jesus vira-se para os discípulos: vocês não querem ir embora também, não? Pedro vira-se para Jesus e diz: para onde iremos, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. Que coisa linda, não é? Qual é a motivação pela qual você está seguindo a Jesus? Qual é a verdadeira motivação que você está seguindo a Jesus? Jesus hoje está perguntando a você: qual é a verdadeira motivação do teu coração? Deus conhece o nosso coração. Daniel capítulo 2 verso 22 diz o seguinte: ele revela o profundo, o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ele sabe o que está dentro de nós. Marcos capítulo 4 verso 22 diz: porque nada há encoberto que não há de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Hebreus capítulo 4 verso 13 diz: e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Precisamos revelar a verdadeira motivação pela qual estamos seguindo a Jesus. Aqueles discípulos, eles revelaram a motivação do coração deles. Eles disseram o seguinte: Senhor, aonde tu moras? Eles responderam a pergunta de Jesus com uma outra pergunta: Senhor, onde é que tu moras? Em outras palavras, eles perguntaram assim: Senhor, aonde é a tua intimidade? Nos leva para a tua intimidade, nos leva para a tua casa. Você quer conhecer alguém de verdade?
vá para a casa dele. Vá para a casa dela. Nós não nos conhecemos aqui na igreja. Aqui na igreja todo mundo chega limpo, cheiroso, maravilhoso, sim ou não? Não é verdade? Aqui todo mundo é nice, todo mundo é sorrindo, uma felicidade, maravilha. Mas vá para a casa dele, vá para a casa dela. Aí na casa dele, na casa dela, você vai conhecer a intimidade. Aqui tem algumas pessoas que me conhecem na intimidade. Betânia e Ned me conhecem na intimidade. Conhecemos há muitos anos já. Eles sabem como é que eu sou chata com algumas coisas. Eu sei também que eles são chatos em algumas coisas também. Estou brincando, gente. Estou brincando. Mas é verdade. Você conhece alguém quando você vai para a intimidade dele, para a intimidade dela. Sabe o que Jesus está nos falando hoje, nesta tarde? O Senhor está nos chamando para a sua intimidade. Mas é uma intimidade de conhecê-lo, não de ouvir falar, mas de ir para a casa dele. A Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É aquele que habita, não é aquele que visita. Nós precisamos habitar. A Bíblia diz que os discípulos foram para a casa de Jesus e permaneceram lá. Imagina, Jesus deve ter explanado o plano da salvação, deve ter contado os mistérios do reino de Deus, e eles ficaram admirados. Nós precisamos gerar intimidade com Jesus. Nós precisamos gerar intimidade com Deus. Esse é o propósito. O propósito de Deus de ter intimidade conosco é tão grandioso, que a Bíblia diz que Ele fez os céus e a terra, e plantou um jardim no Éden, e colocou o homem nesse jardim, para guardar esse jardim, e para encontrar com Ele na virada do dia. Você sabe por quê? Porque Ele queria desenvolver relacionamento com o seu filho Adão. Adão significa humanidade. O propósito de Deus é gerar relacionamento com você, querido, querida. Nós não podemos gerar relacionamento com Deus à distância. Nós precisamos entrar na intimidade com o Senhor, buscar a sua face, tirar tempo com aquilo que é prioridade para nós. Você não pode amar alguém que você não conhece. David Keelan do meu tempo, quem conhece David Keelan aqui? Só os mais, nessa tempo aí você vê a idade, pelas mãos já sabe a idade. No meu tempo de adolescente, né, David Keelan já cantava canções lindas, um adorador do Senhor, maravilhoso. Mas ele dizia que esse era o momento que a gente mais mentia, era o momento da adoração e do louvor. Porque muitas vezes nós estamos dizendo, Senhor, nós te amamos, mas nós não o conhecemos. Nós não temos intimidade com o Senhor. Não gera intimidade com o Senhor. E você não pode amar aquele que você não ama, que você não conhece. Os casados aqui, quantos são casados? Levanta a mão. Nós nos casamos e todo mundo casa apaixonado pelo outro. O amor, ele vem com a convivência. Diga, com a convivência. Com a convivência, assim é com o Senhor. Você vai aprender com a convivência, diga comigo, diária. Diga diária. Você vai conhecê-lo na intimidade. Diariamente você vai aprender quem é o Senhor, o que Ele gosta. Porque você não pode amar alguém que você não conhece. Aqui está o segredo. Aqui está o segredo do relacionamento. E eu quero compartilhar com você. Aqueles discípulos poderiam ter dito: queremos conhecer o Senhor. Mas por aqui ele disse: não, leva-nos para a tua casa. Leva-nos para a tua casa. Como você vai amar alguém que você não conhece? Como podemos dizer que amamos Jesus se não conhecemos, não temos relacionamento na intimidade? Eu posso saber tudo a respeito do presidente desta nação, quantos discursos ele fez, quais foram os estudos das escolas que ele passou, as universidades, o nome da sua família, o gosto, o que ele gosta de comer, o que ele não gosta de comer, e jamais ter me sentado uma vez para tomar um café com ele.
Podemos conhecer o Senhor no nosso intelecto. Hello. Através das Escrituras. Com profundidade. Você pode ser um teólogo. E jamais ter tido um relacionamento, uma experiência com a presença de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Diga, estou entendendo, pastora. O que Deus quer é que você tenha relacionamento. Fomos criados para o louvor da sua glória. Mas como vamos adorar alguém que não conhecemos? Como vamos adorar um Deus que nós não conhecemos? Quanto tempo nós gastamos com o Senhor? Nós gastamos tempo com aquilo que é prioridade para nós. Algumas situações, elas são muito sérias, nós devemos meditar. Quando você olha para o livro de Atos dos Apóstolos e você vê a história de Cornélio, um homem bom, um homem temente, um homem que dava suas esmolas. Ele dava esmolas e temia ao Senhor, mas não conhecia o Senhor. Cornélio não conhecia o Senhor, era um gentio. Deus vai precisar falar com Pedro, que está lá na casa do curtidor. Vai descer diante dele uma grande revelação, né? E ali desce um lençol com animais imundos para o judeu. Ele vai dizer, mata e come. Ele diz, Senhor, nunca coloquei nada disso na minha boca, isso é impuro. O Senhor diz para ele, não diga o que é impuro, aquilo que eu santifiquei. E aí o Senhor dá uma ordem. Cornélio está lá orando. Aí o Senhor fala com ele, manda aí os seus servos para ir buscar Pedro, que está lá na casa do curtidor. E dá um endereço, gente, presta atenção. O que eu aprendo aqui? Deus não age na terra sem a instrumentalidade dos homens. Deus, Ele trabalha debaixo de princípios. A Bíblia diz que Ele é soberano e a brasa do trono dele é justiça. Ele é um juiz e juiz perfeito. Ele estabeleceu leis e Ele mesmo se submete às leis que Ele estabeleceu. Ele disse, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu aos filhos dos homens para governar. Está lá em Gênesis, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais que rastejam sobre a terra e sobre toda a terra. Dominar é governar. Claro que o propósito de Deus era que ele dominasse e governasse segundo a vontade do Pai. Porém, Deus deu o domínio para o homem. Domínio Deus deu para o homem. Então Deus não age na terra se não for pela instrumentalidade dos homens, porque Deus deu a terra para o homem governar e dominar. Então presta atenção, Deus poderia ter se revelado a Cornélio e de pregar o evangelho, dizer sobre o plano de salvação, tudo, mas Ele não fez, porque Ele precisa da instrumentalidade de um homem. Ele diz, manda os seus servos ir atrás de Pedro. Aí Pedro está orando no momento dele, no momento de intimidade do Senhor. Deus traz uma revelação e diz, vai chegar gente aí, e acompanha esse povo. Aí Pedro fala, meu Deus, mas é gentil. Judeus não se misturavam com gentios. Mas ele obedece, ele segue aquele povo, vai para a casa de Cornélio. Cornélio chega lá, vai se dobrar diante de Pedro, para você ver que ele não conhecia a Deus, mas adorava a Deus, mas buscava o Senhor, dava esmola, buscava a presença de Deus, mas não conhecia Deus. Então você pode adorar um Deus que você não conhece. Você pode dizer que está amando um Deus que você não conhece, simplesmente por religiosidade, simplesmente por costume. E aí Pedro fala, não aceita aquela adoração, levanta porque eu sou homem igualzinho a você. E aí Pedro prega para Cornélio e a sua casa o evangelho do Senhor. Eles aceitam Jesus como Senhor e Salvador, são batizados, são cheios do Espírito Santo, são batizados nas águas. Ou seja, Deus faz uma obra extraordinária através da vida de Pedro e revela para ele quem é o Senhor. Olha, Pedro tem que contar para ele quem é o Senhor. Então eu aprendo o quê? Que eu possa estar adorando Deus que eu não conheço. Entendeu, querido, querida? E o que nós temos que fazer? Precisamos conhecer o Senhor na intimidade. O Senhor está te chamando hoje para entrar na intimidade com Ele. Os discípulos disseram, Senhor, aonde Tu moras? Leva-nos para a Tua casa. A Bíblia diz que a transformação foi tão grande, porque quando você se depara com essa presença, quando você tem uma experiência com o Senhor íntima, sabe o que acontece? Você é transformado. E outras vidas são transformadas através da sua vida.
Porque diz a palavra do Senhor que André sai daquele lugar e vai buscar Pedro, seu irmão. E diz: Pedro, vem cá, porque nós achamos o Messias. Vem cá, Pedro, porque nós vamos te apresentar o Messias. Ele diz: será? Vem cá, Pedro. E ele leva Pedro para onde Jesus estava. E Jesus solta a palavra: tu és Pedro, filho de Jonas. Agora em diante será chamado Cefas. Tu és Simão, filho de Jonas, mas agora será chamado Pedro. Porque Deus transforma a nossa vida quando nós temos um encontro com a presença dEle. Deus quer transformar a sua vida, porque quando você tiver um encontro com a presença dEle, a sua vida será transformada. Se a sua vida não está sendo transformada, tem algum problema, você não está tendo intimidade com Jesus. Porque quando você tem intimidade com Jesus, a sua vida é transformada. E não somente isso, outras vidas são alcançadas através do seu testemunho. O que Deus nos chama hoje para fazer é entrar na intimidade com Ele. Vamos ficar de pé, queridos. Vou pedir ao grupo de louvor para subir. O Senhor Jesus está nos perguntando hoje: por que é que você está me seguindo? Por que é que você está me seguindo? Tu és Simão, filho de Jonas, mas a partir de hoje será chamados Pedro. Pedro. O Senhor muda a nossa vida quando nós temos encontro com a sua presença. Aqueles discípulos foram impactados pela presença de Jesus, pela intimidade com Ele. Você precisa conhecer quem você está adorando. Você precisa buscar ao Senhor, buscar conhecê-lo na sua intimidade e dizer: Senhor, revela-te a mim. Eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer. Sabe, há um lugar que você precisa ter lá na sua casa. Os discípulos querendo orar e pedindo ao Senhor para orar. A oração de Jesus foi tão poderosa que os discípulos não perguntaram a Jesus como ressuscitar mortos, como curar os enfermos. Ele disse: Senhor, nos ensina a orar. E o Senhor ensinou. E Ele disse: olha, quando vocês forem orar, entra no seu quarto, fecha a sua porta e fala com o teu pai que te vê em secreto. E o teu pai que te vê em secreto te recompensará. O Senhor quer encontrar com você lá na sua casa, lá no seu quarto, lá no seu secreto. A minha melhor adoração eu não faço quando eu estou na casa do Senhor, mas quando eu estou lá na minha casa, no meu secreto, no meu jardim secreto. A minha melhor adoração é feita lá para papai. E assim o Senhor quer que você faça.